Amados, a pergunta: quem está apto ao batismo? Algumas pessoas têm feito. Se você estiver fazendo o CCC1, você já estava, e o CCC2, você já estava por dentro desse assunto. Mas você precisa, como eu falei domingo, e falei ontem, na segunda-feira, na reunião dos líderes, você precisa ter entregado a sua vida para Jesus, precisa ter tomado a decisão de servir a Cristo, precisa ter características de arrependimento. O que é isso? Eu mexia no que era dos outros, não mexo mais. Eu pegava a goiaba do quintal do vizinho, não pego mais. Porque tem gente que está vindo para a igreja já tem um tempo, mas não mudou ainda. Então, o batismo é para uma pessoa que tem fruto de arrependimento. Amém? Vivia uma coisa e parou de fazer, parou de praticar. Por quê? Porque ela se converteu. Então, não é para quem está curioso. Será o que acontece se eu mergulhar? Não, aí você pede a irmã Fátima para banhar lá outro dia. Mas isso é só para banhar na piscina, a irmã Socorro que gosta. Agora, se é para batizar, você precisa ter novidade de vida em Deus. Amém? Então, no caso de menino ou menina, precisa ter a aprovação dos pais. Uma idade mínima, é difícil a gente estipular. Tem criança de 8 anos que já tem mais entendimento e mais consciência do que uma de 10, 11. Então os pais precisam dizer: pastor, ele vai lembrar desse dia, já entregou a vida para Jesus, já sabe o que é pecado, já sabe o que é inferno, já sabe o que é céu, e está apto ao batismo. Amém? Mulheres ou homens, se não são casados, a gente entende que nessa situação você só vai passar pelo batismo se o seu casamento é algo que você quer, mas que por causa do seu cônjuge ainda não deu certo. O marido não se converteu ainda, está lutando para que se converta, então a gente não pode nem impedir de batizar. A esposa está desviada e o marido crente querendo batizar. Agora, se os dois estão vindo para a igreja, os dois não são casados, e os dois não querem nem saber de casamento, meus irmãos, cadê a característica de arrependimento? Aí não pode não. Então, uma pessoa que está na prática do pecado, vem para a igreja, mas na prática do pecado, essa pessoa não está apta ao batismo. O batismo é para quem carrega a característica de arrependimento. Amém? 19h30? Não. 7h30, manhã, na casa da irmã Fátima, no 305, entre Euclides da Cunha, entre Simplício Moreira e Corolano Milhão. Amém? Glória a Deus. No CCC 1 e 2, você que não se inscreveu, irmãos, nós precisamos que o quanto antes no máximo, eu queria que fosse até hoje, mas no máximo sexta-feira você se inscreva. No máximo sexta-feira você se inscreva. Pastor, eu vou batizar e vou fazer o curso. Não tem problema. Traga uma muda de roupa, batizou, se veste, vem para a igreja. A gente começa a aula um pouquinho mais tarde, para que quem vai batizar possa, lá tem banheiro, você pode se trocar. Aliás, todos que vão fazer o batismo precisam levar uma outra roupa, para que você não volte para casa molhado, né? Você possa se trocar lá, uma roupa que não seja transparente, uma roupa que não marque o corpo, porque se você mergulhar segurando a roupa, vai ficar bem na foto. Você tem que estar bem, tem que estar à vontade, que é para o batismo ser completo e não ficar, a sua alegria ser igual de uma pessoa que está bem aqui na frente, que saiu naquela foto lá do Wander. Sorriso de orelha a orelha. Amém? Glória a Deus. Pronto, agora o Thiago vai orar por mim. É o contrário, Thiago? Tem algo que vai acontecer em breve. Não sei se o Thiago vai dar um spoiler aí na hora do culto, mas amém. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, guarda a vida da Marcele, guarda a vida das crianças, guarda as finanças, guarda o emocional, o psicológico, o físico. Que enquanto o Thiago esteja aqui, ele esteja descansado no Senhor, que ele seja completamente cooperador do Senhor. Nós oramos por um ambiente onde toda interferência seja celestial, e tudo que poderia nos distrair, o Senhor mesmo repreenda, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus,
nós te louvamos e já te agradecemos pelo culto extraordinário e pela palavra do céu que estamos prestes a receber, em nome de Jesus. Amém. Aplauda aquele que é digno mais uma vez. Aleluia, igreja, boa noite, graças e paz do Senhor Jesus. Que atmosfera maravilhosa, não? Que ambiente maravilhoso. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo. O pastor falou aí do spoiler, né? Eu vou deixar para o finalzinho do culto, que assim você vai ter que ficar aqui até o final. Aleluia! O povo de Deus, já tinha 2 semanas que eu estava preparando uma mensagem. Senti uma vontade de preparar uma mensagem. Já tinha 2 semanas que todas as noites eu anotava. E quando foi ontem à noite, já perto de 1h da manhã, eu disse: vou finalizar essa palavra. Fui para a sala, as minhas filhas já estavam dormindo, Marcelo também já estava se preparando para dormir. Eu comecei a ler a mensagem, de repente uma paz invadiu ali aquele quarto, aquela sala. Uma alegria tão grande tomou conta do meu coração e eu disse: eu vou aproveitar esse ambiente. Coloquei uma adoração, baixinho, comecei a orar ali. Já estava dando 1h da manhã. Estava tão bom que eu só estava colocando uma canção atrás da outra e orando. Obrigado, meu Deus, porque por aquilo que o Senhor está fazendo, pela palavra. E aí, em um certo momento da oração, o Senhor falou assim no meu coração: guarda essa palavra, que nós vamos falar sobre outra coisa. Eu olhei no celular 1h e disse: Jesus, é 1h da manhã, Senhor. E nós vamos falar sobre outra coisa. Nós vamos falar sobre um despertar para um avivamento. Nós falamos tanto de avivamento, não? Nós vamos viver um avivamento. Nós precisamos provar esse avivamento. Mas você já parou para analisar que nós falamos muito sobre avivamento e buscamos pouco o avivamento? Eu fiquei me questionando: será se eu vou fazer parte da geração que não vai ver um avivamento? E o Espírito de Deus falava no meu coração: se você não buscar, você vai viver sem provar do avivamento. Quando eu falo nós precisamos de um avivamento, uma parte dessa responsabilidade eu transfiro para você. Quando você fala nós, você transfere para outra pessoa. Quando eu digo assim, essa célula precisa ser mais avivada, nós precisamos, eu sempre coloco nós na responsabilidade do outro. Mas você já parou para pensar que todo o avivamento ele partiu de algumas pessoas? Ele teve um ponto inicial, alguém que despertou para um avivamento. Aquelas pessoas, elas provaram o avivamento individual, antes que o avivamento coletivo alcançasse uma nação, uma igreja, um povo. Alguém já estava avivado em seu coração. Sabe, talvez o avivamento da sua casa seja você. O avivamento que nós tanto queremos ver tem que partir de nós. E eu quero chamar você a orar. Nós vamos orar mais uma vez. E eu queria que você orasse com essa paixão. Enquanto você estiver orando, eu queria que você se imaginasse vivendo esse avivamento. Eu queria que você começasse a imaginar o seu coração vivendo um tempo novo do Senhor.
um tempo mais profundo do Senhor. Que você possa imaginar vivendo esse tempo de Deus. Enquanto você orar, você vai imaginar esse ápice do relacionamento com Deus. Eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue imaginar isso. Como você queria estar hoje com o Senhor. Como que você queria ser a sua vida de oração, a sua vida de santidade. Como você verdadeiramente queria estar na presença do Senhor. Nós vamos orar. Que você possa imaginar esse tempo de avivamento, amém? Quero convidar você a ficar de pé, mais uma vez. Enquanto você orar, eu peço que você ore em voz alta. Ore em voz alta. E que a sua oração seja você declarando esse tempo que você quer viver. Declare e fale. Se você quer ter ousadia, fale: Senhor, o avivamento na minha vida, ele é carregado com tempo de ousadia. Se você precisa perdoar mais, Senhor, o avivamento vai ser carregado de perdão. Se você precisa evangelizar mais, comece a se imaginar evangelizando nas ruas. Se é no meio da sua casa que precisa desse renovo, desse despertar de Deus, comece a ver a sua família. Comece a ver a sua família adorando o Senhor. Não importa como a pessoa está, se é alguém que não conhece o Senhor, se é alguém que não tenha Cristo no seu coração, alguém que recusa o Evangelho, não importa. Alguém que o mundo diz que não tem mais jeito, olhe para essa pessoa, comece a imaginar ela servindo ao Senhor, comece a imaginar ela adorando ao Senhor, comece a imaginar ela na casa do Senhor. Doce Espírito Santo de Deus. Papai, nós cremos que algo maior está por vir, Senhor. Papai, nós cremos que os céus anseiam a manifestação dos teus filhos. Papai, nós cremos em um avivamento real. Papai, nós cremos em uma transformação, Senhor, dos nossos lares, Senhor. O Teu Espírito invadindo a nossa casa. O Teu Espírito transbordando o nosso coração. Aquilo que nos aflige já não aflige mais, porque o nosso coração está em paz. Senhor, nos faz ver, Senhor. Senhor, me mostra o meu coração queimando diante de Ti. Senhor, me mostra o meu coração apaixonado. Senhor, me mostra, Deus, eu Te servindo como eu ainda não servi. Eu orando como ainda eu não orei, Senhor. Senhor, me mostra, Deus, a santidade em meus lábios. Senhor, me mostra o meu coração quebrantado. Doce Espírito Santo de Deus, invade, Senhor, esse lugar. Invade esse tempo, Senhor. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Comece a orar. Comece a orar por esse tempo. Olhe para a sua família agora e comece a orar por eles. Comece a orar pelos seus, pela igreja. Por um tempo de avivamento genuíno. Nós não queremos apenas falar e falar e falar. Nós queremos provar, Senhor, desse tempo que o Senhor tem para nós, daquilo que está disponível, de viver o sobrenatural de Deus, de viver aquilo que o Senhor tem manifestado na terra. Papai, nos dê força, Senhor, para entrar nesse lugar de humilhação.
entrar nesse lugar, Senhor, de humilhação diante de Ti. E reconhecer, Papai querido, que nós não somos nada sem a Tua presença. Toda vaidade que há no meu coração, Senhor, todo orgulho, meu Deus, que começa a ceder lugar para o Teu avivamento, que começa, Senhor Jesus, a ceder lugar para aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Igreja, nós precisamos viver um avivamento. Isso não pode ser algo distante de um cristão. Nós precisamos buscar ao Senhor para viver aquilo que Ele tem reservado para nós. O Senhor já nos criou, nos contemplando viver um avivamento em Cristo Jesus. É algo que já está gerado em Cristo Jesus. E nós precisamos buscar isso para viver. Imagine você viver toda a sua vida sabendo que tem algo disponível para você, mas você não decidiu buscar aquilo e você não alcançou. Talvez você pense que um avivamento é para poucos. Talvez você pense que o avivamento é para o seu irmão da direita ou da esquerda. Deixa eu dizer algo. O avivamento é para aqueles que buscam. O avivamento é para aqueles que têm sede e fome de provar algo no Senhor. E é isso que nós precisamos viver esses dias, igreja. As coisas do mundo estão acontecendo e quando você olha para uma boa parte do povo de Deus, parece que nós estamos recuando. Parece que nós estamos nos preparando para nos defender. Povo de Deus, nós vamos avançar. Nós vamos viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse tempo. Nós precisamos provar disso. Atos capítulo 3, no versículo 19. E nós precisamos entender o caminho para esse avivamento. E nós vamos perceber que é algo acessível a nós. É algo que está ao nosso alcance. Aleluia. Atos 3, no capítulo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Avivamento é isso. É um tempo de refrigério na presença do Senhor. Avivamento não é ausências de provações. Avivamento não é dizer que tudo vai dar certo. Avivamento não é você andar na estrada e o semáforo está sempre verde para você. O avivamento é o refrigério na presença do Senhor. É você provar algo na presença do Senhor que você ainda não provou. É você conhecê-lo de uma forma que você ainda não conheceu. Nós como igreja, nós precisamos viver isso. As últimas palavras, elas são como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Sobre se humilhar, sobre amar. Quando você olha o todo daquilo que está sendo ministrado na igreja, você vai ver que o Senhor está nos conduzindo para um lugar, está nos mostrando um caminho, e nós precisamos trilhar esse caminho. O avivamento
é viver o refrigério da presença do Senhor Jesus. E qual seria o primeiro passo para um avivamento? Normalmente nós falamos que o avivamento foi gerado através de homens e mulheres que oraram. E esses homens e essas mulheres, você já parou para pensar por que eles oraram? O caminho que eles percorreram até orar? Será se eu consigo orar sem estar arrependido? Consigo. Você consegue orar sem estar arrependido. Por isso nós precisamos voltar um pouquinho mais atrás da oração e ver aonde partiu um coração que busca o avivamento. E o grande primeiro passo é um arrependimento. Um arrependimento sincero e genuíno. Todos os dias nós temos motivos de se arrepender. Nós precisamos ter esse coração arrependido diante do Senhor. Salmos 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. Nós precisamos ter esse coração quebrantado, esse coração arrependido. Quando eu estou aí ouvindo as ministrações, eu começo a analisar aquilo que o pregador está falando. Se ele fala de um coração arrependido, eu começo a olhar para o meu coração e me questionar: será se o meu coração verdadeiramente é um coração arrependido? Arrependido é você fez algo e se arrependeu daquilo que você fez. Mas aí entra um próximo passo, que é a convenção. Nós precisamos converter o nosso coração. Tiago, mas eu já sou convertido. Eu não estou falando dessa conversão em ter o Senhor como nosso senhorio. Mas eu estou falando de se converter, de não praticar aquilo que nos fez arrepender. Eu posso me arrepender de algo que eu fiz, mas eu preciso converter o meu coração para não fazer aquilo. E se tem algo que no nosso coração tem, igreja, é caminho mau. E nós precisamos verdadeiramente nos converter daquilo que nos faz pecar. Nós precisamos verdadeiramente fazer com que o nosso coração entenda que aquilo já não faz mais parte de mim. Isso precisa ser genuíno. Entenda, nós ainda estamos no início da busca de um avivamento. Eu falo de um avivamento não somente coletivo, mas um avivamento individual, igreja. Porque se começa ali, começa ali, começa aqui, começa ali, começa ali. Daqui a pouco toda a igreja está provando de algo sobrenatural em Deus, mas tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar, igreja. Nós precisamos nos arrepender e nos converter daquilo que nos afasta do Senhor. Avivamento está perto do Senhor. Eu não consigo provar disso estando longe. Avivamento é ouvir os segredos de Deus. E eu só vou ouvir se eu estiver perto. Por isso, verdadeiramente, nós temos que sair daqui desesperado por um coração arrependido. Não é somente, Senhor, me perdoa. É você sentir a dor, o desespero de ter pecado contra o Senhor, contra a sua casa, contra a sua família.
E nós precisamos sentir isso em nós, igreja. Porque dizer estou arrependido se tornou tão fácil, tão simples. Eu me arrependi, mas o teu coração como está? Será se verdadeiramente ele está entristecido? Hoje em dia nós nos arrependemos e sequer uma lágrima escorre de nossos olhos. Mas quando assistimos um filme, meu Deus, e choramos, Senhor. Às vezes pecamos contra o Senhor. E o nosso coração não sente nada, sabe? Agora, quando alguém faz algo contra você, você se entristece. Mas quando é você, você simplesmente diz, me perdoa e fica por isso mesmo. O teu coração não sente nada. Nós precisamos ter esse coração arrependido. Todas as noites, Senhor, o meu coração se arrepende diante de Ti. Aquilo que eu fiz, me ajuda, Deus, a não fazer mais. Eu não quero voltar nesse lugar de arrependimento. Eu quero não fazer mais aquilo. E nós como igreja, nós precisamos disso. Aleluia. Nós precisamos nos arrepender e nos converter dos maus caminhos. Esse avivamento, eu não estou falando de um avivamento de nações. Eu não estou falando de um avivamento de cidade, de estados, de povos. Eu estou falando de avivamento de um único coração só, que é o meu e o seu. Porque nós precisamos ter essa responsabilidade de viver o novo do Senhor Jesus. Quantas coisas o Senhor tem para nós. Quantas experiências o Senhor tem para nós. Quantas palavras o Senhor quer colocar na tua boca. Quantos sonhos Ele quer te dar. Nós estamos no início, arrependimento e convenção. Abrindo em 2 Crônicas 7,14, nós temos que passar por esse texto. No lugar de povo, coloque você. Aleluia. Eu vou ler como está no texto. E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se eu me humilhar, e se eu orar, e se eu buscar a face do Senhor, e se eu me converter dos meus caminhos maus, então eu ouvirei a voz do Senhor. O Senhor diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Que diz: se eu me humilhar. Qual foi a última vez que você se humilhou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você disse: hoje eu quero me humilhar diante do Senhor? Que você chorou, você e o Senhor. Que você reconheceu a sua fragilidade. Que você reconheceu que não foi você que escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, igreja. Nós precisamos deixar a vaidade de lado. E quando eu digo orgulho e vaidade, eu não estou falando do orgulho do homem para com Deus, mas eu estou falando do orgulho do homem para outro homem.
nós fazemos parte de uma só família. Então por quê? Por que de haver vaidade em nós? Por que de haver orgulho no nosso meio? Se não somos nós o povo que se chama pelo nome de Deus, então por que ainda há orgulho em nós, vaidade em nós, competição em nós? Nós precisamos entender isso, igreja, para poder viver o novo. É um lugar que nós precisamos passar, é o lugar da humilhação. Você não vai conseguir alcançar esse avivamento não passando por esse lugar de humilhação. Enquanto eu estiver falando sobre isso, lembre de alguém que você por algum motivo não fala. Lembre de alguém que por algum motivo gerou algo no seu coração em relação àquela pessoa. Será se você vai conseguir chegar no avivamento com o coração dessa forma? Talvez seja mais fácil se humilhar diante do Senhor do que chegar para alguém e pedir perdão e reconhecer que errou. Isso é se humilhar, igreja. Isso é se humilhar. Às vezes nós queremos o avivamento, está na nossa frente e nós estamos olhando para a esquerda. Estamos olhando para a direita, mas o avivamento está na nossa frente. Nós queremos fugir, atalhos, não há atalhos. Para viver o todo de Deus não há atalhos. Será se eu e você estamos dispostos a nos humilhar diante do Senhor, a reconhecer que erramos quando erramos, a pedir perdão quando falhamos? E se o meu povo se humilhar? O segundo passo e diz, orar. Se o meu povo se humilhar e orar. Abra lá em Abacuque 3, Abacuque capítulo 3, no primeiro versículo ao 2. Diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Agora nós entramos no lugar de oração. Você é satisfeito com a sua vida de oração? A sua vida de oração tem sido suficiente para você? Esses dias eu estava no serviço e entrou um senhor. E tinha muita gente na sala e ele entrou lá para falar comigo. Ele estava com um problema que há muito tempo ele não conseguia resolver. E naquele dia resolveu. E no meio de todo mundo ele olhou para mim e disse assim: eu posso orar? E eu travei ali. Disse: pode. Ele segurou na minha mão e disse: Senhor, obrigado por mais essa etapa que eu venci. Aí ele disse assim: Senhor, aí ele olhou para mim e disse assim: o meu processo vai para onde agora? Aí disse: vai para o ser total. Aí ele: Senhor, desde agora vai abrindo, Senhor, o caminho lá. Vai colocando na mão de um filho teu. Mas quando aquele homem se levantou e saiu, meu Deus do céu. Me ajuda é pouco, pastor. Disse, meu Deus do céu. Outro dia eu na rua, também trabalhando. E uma situação era um pouco desconfortável para outra pessoa. E ela agoniada e disse: oh meu filho, eu preciso tanto orar. Ela disse: eu preciso tanto de oração. E eu disse: meu Deus. Eu disse: irmã, é bom você procurar uma igreja. E ela saiu. Ela disse: é verdade, irmão. Quando ela saiu, eu disse: meu Deus.
oportunidade que eu perdi de orar por essa mulher. Outra vez entrou um rapaz, eu até comentei hoje com Isaías. E ele pediu um pouco de água. Eu dei um copo de água para ele. Ele disse, eu quero mais um pouco de água. Tinha um outro rapaz do meu lado. Eu dei um copo de água para ele, ele bebeu. E ele disse, eu quero mais um copo de água. E o rapaz que estava do meu lado disse assim, eu tenho uma água que se tu beber dela, tu jamais terás sede. Eu disse, meu Deus. Amado, se você perceber o quanto nós somos falhos, se você perceber o quanto nós precisamos crescer em Cristo Jesus, o quanto nós precisamos entrar no lugar de oração e verdadeiramente trancar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor. Jesus, ele passava a noite orando. Nós vamos ter uma vigília. Será que nós vamos conseguir chegar até meia-noite? Quando o Senhor ia fazer algo, antes de fazer, ele orava. Antes de escolher alguém, ele orava. Antes de ir para algum lugar, ele orava. Outro dia saí de casa, apressado, saí e fechei a porta. E a chave ficou dentro, e a porta daquelas que não tem, ela só abre com a chave. E Senhor, eu vou orar agora. Porque eu não orei antes de sair de casa. Olhe para a sua vida de oração agora. Veja verdadeiramente se está satisfazendo o teu coração. Olhe para você agora. Eu quero que você comece a imaginar uma vida de oração que você ainda não teve. Comece a imaginar uma vida de oração que você gostaria de ter. Abaixe a sua cabeça. Eu gosto muito de fazer isso. É de me imaginar eu fazendo as coisas que eu ainda não fiz em Cristo Jesus. Porque eu começo a ver que é possível. Eu começo a ver que eu consigo. Tu comece a se ver orando como você nunca orou. Comece a se ver fazendo orações que você ainda não fez. Comece a ver a sua oração alcançando os céus. Comece a ver a sua oração alcançando a pessoa pelo qual você está orando. Nós precisamos orar. O texto de Abacuque, ele continua, ele diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Nós pensamos que é só orar. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não há avivamento sem que o Senhor fale. Como está na nossa vida de busca da palavra? Quanto eu tenho buscado ao Senhor? O quanto eu tenho me enchido da palavra de Deus? Outro dia um rapaz, aconteceu uma situação, ele olhou para mim e disse: Tiago, esse bem está na Bíblia, não está? Eu disse: agora, Jesus. Eu disse: agora, e todo mundo ficou olhando para mim para saber se estava. Disse: vamos orar, olhar juntos. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração. Nós precisamos ter fome da palavra do Senhor Jesus. O texto continua a dizer assim, ó: e teme. Igreja, o temor. Como está o teu coração quando o assunto é temor ao Senhor? Será se há temor no meu coração?
quando alguém está ministrando aqui a palavra, o que o meu coração está sentindo. No momento da adoração, aquele ambiente, a presença do Espírito Santo de Deus, o que o meu coração está sentindo? Será se por uma fração de segundos, o meu coração se enche de temor pela presença do Senhor? Amado, nós precisamos conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais o meu coração se enche de temor. Porque eu tenho a revelação de quem Deus é. E quanto mais dessa revelação, mais o meu coração teme, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Lembro que uma vez eu falei algo para um rapaz e ele disse assim: Tiago, isso aí foi Deus que mandou tu falar. Eu disse: foi não, irmão. Meu coração se enche de temor pela presença, pela palavra, pelo agir de Deus. Igreja, nós precisamos ser essa igreja, meu Deus. Aleluia. E buscar a face do Senhor. Igreja, buscar a face do Senhor vai além da oração. Buscar a face do Senhor vai além de um momento de leitura de palavra. E Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Esses dias a minha filha Valentina, ela chegou para mim e disse assim: meu pai, o meu coração está com tanta vontade de dormir. Eu disse: teu coração? Ela disse: é. Meu coração está com tanta vontade de dormir, papai, que eu vou dormir. Oh Jesus, que seja assim para buscar o Senhor. Que continue assim. Igreja, nós estamos buscando a face do Senhor com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Nós precisamos ser essa igreja que busca o avivamento. Nós precisamos não apenas falar de avivamento, mas nós precisamos viver isso, igreja. É algo que o Senhor tem disponível para nós. E o Senhor não faz acepções de pessoas em relação a viver o avivamento. Talvez a sua casa precise de um avivamento urgente. Talvez a sua vida precise desse avivamento urgente. Nós estamos tão acostumados no lugar que estamos. Nós estamos tão acostumados a fazer aquilo que fazemos. Mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais. Algo que eu e você precisamos urgentemente provar. É o avivamento no Senhor Jesus. Nós vamos orar por milagres nessa noite. Nós vamos orar pela Turquia nessa noite. Mas eu queria dar um start nessa noite. Em todos os cultos de quarta-feira, assim como nós oramos por milagres, que nós possamos tirar um tempo de orar por avivamento na igreja. Um tempo de arrependimento. E nós vamos começar passo a passo. Se nós precisamos nos arrepender, nós vamos orar por arrependimento, mas que seja uma oração genuína, que não fique somente em nossas palavras, mas que fique gravado em nossos corações. Eu queria convidar você a ficar de pé. Há uma urgência no céu, igreja. Há uma urgência no céu por algo
maior. Nós precisamos caminhar para essa direção. A sua casa precisa caminhar para essa direção. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E eu trago isso para nós como família Adonai. Eu sempre falo isso. O Senhor fala com o seu povo. O Senhor conhece cada povo, cada igreja. E para cada igreja o Senhor diz algo específico. E o que o Senhor tem para nós específico é uma urgência de um avivamento. É uma urgência de provar algo maior no Senhor. Isso para nós tem que ser motivo de alegria. Isso para nós é ser motivo de gratidão, porque um avivamento ele não parte do homem para Deus, ele parte de Deus para o homem. O avivamento é a misericórdia de Deus alcançando o coração do homem. E nós como igreja nós precisamos entrar nesse caminho do avivamento. Mas isso eu e você precisamos assumir essa responsabilidade. Às vezes nós ficamos com medo, com receio. Deve ser pesado gerar um avivamento. Amado, pesado é não conhecer a Deus. Não existe fardo na presença do Senhor. É um refrigério em nossas almas. Nós precisamos viver esse refrigério em nós. Esse refrigério na nossa casa. Ainda que você esteja vivendo problemas, mas você vai estar lá no meio desse problema sabendo que o Senhor está com você. E que a solução vai ser você. As palavras que o Senhor ainda não colocou na tua boca, Ele quer colocar. A adoração que ainda não partiu dos teus lábios, Ele quer colocar. A autoridade de suas mãos, Ele quer colocar. Ei, Jesus. Doce Espírito Santo de Deus. Faz algo novo, Senhor Jesus. Nós vamos orar agora por milagres. No começo do culto havia uma atmosfera diferente, um ambiente diferente. Porque o Senhor já preparou. O Senhor já liberou, o Senhor já gerou. Nós vamos orar por cura nessa noite, por milagres nessa noite. Aleluia. Aleluia. Doce Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós oramos por cura nessa noite. Pai, onde houver um enfermo, Papai, onde houver uma enfermidade, que o Teu Espírito comece a se mover agora. Que o Teu Espírito comece a se mover agora. Coração, vai de encontro a esse lugar. No nome do Senhor Jesus, toda enfermidade agora passa em retirada. Todo problema no coração agora parta em retirada. Papai, começa a fazer novos ossos. Começa a restaurar os ossos. Papai querido, aquilo que está parando de funcionar, Senhor, vai começar a funcionar nessa noite. Aquilo que está parando vai voltar a funcionar nessa noite. Se tem alguém
no leito de hospital, se tem um familiar seu no leito de hospital, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor, só o Senhor sabe fazer, manifesta a tua cura, manifesta a tua cura. Eu vejo o Senhor passando a mão em olhos. Eu vejo o Senhor limpando olhos. No nome do Senhor Jesus. Tu és real. Comece, toca no quadril, Senhor. Me entregar totalmente. Começa a gerar uma vida. Uma vida está sendo gerada. Teu toque, abrir os olhos. Começa, Senhor, a fazer de novo. Coração, Cura, Senhor, a tua igreja. eu posso Cura, enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu Nosso Espírito Santo. os teus Aleluia. ouvidos ao Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Mas Jesus. vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Aleluia, Jesus. herança. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar pela Turquia agora. Nós vamos orar pela Turquia agora. Papai, o nosso coração está na Turquia agora. Doce Espírito Santo de Deus, alcança aquele povo. Há um propósito debaixo da terra. Há um propósito teu naquele lugar. As portas do Evangelho estão abrindo lá. Papai, alcança a Turquia. Alcança aquele povo. A tua graça, misericórdia seja manifestado naquele lugar, Senhor Jesus. Que a tua mão alcance a dor daquele povo.